Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Bom te ver neste lugar. Vamos continuar adorando a Jesus, porque eu acredito que desde o momento que nós estamos nos preparando, colocando a nossa roupa, nós já estamos adorando. Lá na nossa casa nós já estamos adorando a Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, se você pudesse colocar de pé. Lá em Lucas, capítulo 15 e versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Todos acharam, amém? Que diz a palavra, a parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Amém. Você pode se sentar por uns minutos. Em seguida, nós já vamos adorar a Jesus juntos. Meditando nessa palavra, né, ela vem na sequência de algumas parábolas. Ela vem na sequência primeiro da parábola da ovelha perdida, depois da parábola da dracma e depois vem a parábola do filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida mostra que o pastor tem, né, as suas ovelhas, mas uma se perde. E o pastor vai atrás, né? Aqui mostra, trazendo, né, para a palavra do Senhor, fala que o pastor cuida, o pastor vai atrás, o pastor se importa. Na parábola da dracma perdida, fala que uma mulher também tem algumas dracmas e ela perde uma e também ela vai atrás. Ela desarruma toda a casa, ela levanta tudo, tira tapete, tira sofá. E sim, ela procura também. E quando ela acha, né, a dracma, ela se alegra com aquilo. E agora nós lemos a parábola do filho pródigo. E quando eu meditei nessa palavra, eu fiquei me perguntando, né? Na parábola da ovelha, o pastor foi atrás da ovelha, né? Ele viu, sentiu falta da ovelha e foi atrás.
Na parábola da dracma também, ela sentiu falta de uma dracma e foi atrás, foi procurar a dracma. E na parábola do filho pródigo, ele tinha 2 filhos, um pediu a sua herança e ele se despediu do pai, recebeu a sua herança e saiu. Só que em nenhum momento a gente percebe que o pai insistiu para ele ficar. Em nenhum momento ele disse: não, filho, fica, você está tomando uma decisão errada, quem sabe é só um momento que você está passando. Mas eu acredito que o pai já conhecia o coração do filho. Ele já sabia que o coração do filho não estava mais ali dentro de casa. Tem uma palavra lá em Mateus 6:21 que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro dele estava nas riquezas, em aproveitar a vida, em tentar aproveitar a sua juventude. E o coração dele estava nisso. Eu acredito que por isso que o pai não insistiu. E assim como o nosso pai, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a nossa riqueza, onde está e onde o nosso coração está também. O filho não estava com o pai há muito tempo, eu acredito. Eu acredito também que não foi do nada, né, que ele tomou essa atitude. Eu acredito que com pequenas atitudes o pai foi vendo que o filho estava se afastando, que o filho não estava mais ali dentro de casa. Isso serve de alerta para nós. Nós passamos agora por uma conferência que nós precisamos estar mergulhados. E será que realmente nós estamos mergulhados na presença do Senhor? Será que as nossas atitudes não estão nos levando para longe do Pai? Só o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes com as nossas atitudes nós mostramos: não, mas eu estou aqui na igreja, eu venho todo domingo, quem sabe eu venho nas quartas-feiras de estudo. Mas onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Às vezes nós agimos como crianças mimadas. E às vezes até pensamos: se o pai me ama, por que ele não salva toda a minha família? Se o pai me ama, por que ele não me livra dessa enfermidade? Porque ele não me dá tudo que eu mereço? E às vezes a gente pensa assim. E o pai está ali, sondando o nosso coração. Ele conhece tudo o que se passa lá dentro. Para as pessoas, muitas vezes a gente consegue disfarçar e mostrar algumas coisas, mas o Pai, Ele conhece. Ele está vendo tudo o que se passa lá dentro. Lá em Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só Ele pode satisfazer o desejo que está lá dentro do nosso coração. E Ele sabe o que se passa. Ele conhece a nossa dor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Só Ele para satisfazer os desejos do nosso coração. Só Ele para entender o que se passa na nossa vida. Às vezes nós olhamos a vida das pessoas e parece tudo tão bom na vida dos outros. Mas a gente não sabe o que se passa, mas o Senhor conhece o teu íntimo, cada pensamento, tudo que se passa, todas as suas dificuldades, o Senhor conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor e o demais Ele fará. Você crê nisso? Amém? Oh Jesus, estamos aqui, Senhor. Diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Senhor, se coloca, Senhor. Se coloca diante da Tua presença, Senhor Jesus, reconhecendo que só Tu és capaz, Senhor, de sondar o nosso coração, de satisfazer a nossa alma. Sim, Senhor, queremos entregar, Senhor Jesus, estar mais perto de Ti, Senhor. Não somente de aparência, Senhor Jesus, queremos entregar o nosso coração, Senhor. Quem sabe muitas vezes cantamos canções, e Senhor, e falamos coisas da boca para fora, Senhor Jesus, mas nós sabemos que só Tu sondas, só Tu conheces o que se passa aqui dentro, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor.
sonda o nosso coração, Senhor Jesus. Vem sobre este lugar, Senhor Jesus. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Fala para Ele o que se passa dentro do teu coração. Por mais que Ele saiba, por mais que Ele conhece, Ele quer ouvir você falar. Sim, Senhor, só Tu conheces o que se passa aqui dentro, as minhas dificuldades. Só Tu conheces, Senhor Jesus, o que se passa na minha mente. Só Tu conheces, Senhor. Vem e sonda a minha vida, Jesus. Eu não quero mais buscar em outras fontes, Senhor. Eu quero estar aqui dentro da Tua casa e ser satisfeito por tudo aquilo que o Senhor se entregou, por tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, Pai. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Não queremos mais buscar em outras fontes, Senhor. Vem nos satisfazer, Senhor Jesus. Porque não há nada melhor do que estar em Tua presença, Senhor. Não há nada melhor do que estar aqui, Jesus. Não há nada melhor, Senhor. Não há nada melhor, Jesus. Diga palavras ao Senhor de amor. Diga a Ele que você o ama. Sim, Senhor, nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. Queremos dizer que não há outro igual a Ti, Jesus. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, diga dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. E declaramos que precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Declaramos que sem Ti não somos nada, Senhor. Sem Ti não somos nada, Senhor. Não conseguimos viver distante da Tua presença, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Quão alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece. Sim, Jesus, nós cremos, Senhor. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Você quer permanecer com Ele até o fim? Diga! Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Diga isso pra Ele. Distante de Ti, Senhor, não posso. Oh, Jesus, eu não consigo, Senhor. Não vale a pena.
meu trabalho eu preciso de Ti, Senhor. Quem sabe eu preciso me posicionar mais lá, Senhor. Sim, Senhor, nós declaramos o quanto precisamos de Ti, Jesus. O dia a dia vem tentando nos cegar, nos levar para longe de Ti, Senhor. Mas nós declaramos nessa noite o quanto precisamos de Ti, Senhor. Vem nos buscar para mais perto, Senhor. Como aquele pastor que foi atrás da ovelha, Senhor, vem nos buscar para mais perto, Senhor. Quem sabe eu preciso me posicionar lá no meu lar, na minha casa, como mulher sábia que edifica o lar, Senhor. Eu declaro que eu preciso de Ti, Jesus. Ajuda-me, Senhor. As lutas vêm me afastando, querendo me afastar de Ti, Senhor. Frieza vem querendo me afastar de Ti, Jesus. Fala para Ele neste momento as coisas que querem te afastar dEle, oh Jesus. Mas nós declaramos, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Jesus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Vale a pena, Jesus. Escuta o meu clamor. Preciso de Ti. Sim, Jesus. Preciso de Ti. Preciso de Ti junto comigo, Senhor. Amanhã, na segunda-feira, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti, Jesus. Diga o quanto você precisa dEle. Sim, Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo Tu és, Senhor. Santo, 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 Santo és Tu, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Nós cremos num Deus que tem providência, que cuida. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Senhor, nós cremos na Tua provisão, Jesus. Nós cremos na Tua provisão, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai,
Senhor cuida. O Senhor vai atrás de nós, o Senhor cuida. Sim, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem dado-nos as provisões que precisamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Fala uma vez mais conosco, Senhor, através da tua palavra, Jesus. Que os nossos corações venham estar abertos, Senhor, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Jesus. Usa o teu servo uma vez mais, Senhor. Usa o teu servo uma vez mais, Jesus, e que nossos corações venham estar aqui neste momento, porque sabemos que temos um Deus que cuida. Sim, Jesus, entregamos o nosso amanhã a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai preparar. Amém. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. Primeira Coríntios 15, 17. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Como é que é o nome? Oi? Eduardo. E aqui, essa... E lá? E lá atrás é o Humberto. Humberto esteve ali à tarde conversando comigo. Humberto veio lá do sul. Tem um testemunho de vida, e ele está aí numa missão. Veio ajudar um amigo que passou por uma cirurgia e veio dar um apoio a esse amigo que está acamado. Ele é da Assembleia de Deus. Ele estava procurando no tempo que ele está aí, procurando uma igreja para ele congregar, enquanto ele está aí ajudando esse seu amigo. E ele parou aqui na frente falou que ia ficar visitando a gente aí. E a minha esposa assim, mas ele não é da Assembleia? Por que não falou que tem uma Assembleia aqui atrás? Eu assim, acho que porque eu gostei dele. E bem-vindo a vocês. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Aqui é uma família que vive o amor de Cristo e prega o Evangelho da nova vida. Amém? 1 Coríntios 15, 17. Nós vamos ler só esse versículo. Ainda com ecos da Páscoa, eu quero falar sobre a importância da ressurreição de Cristo para nós e o que ela significa. 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Amém? A supremacia da ressurreição de Cristo.
ressurreição de Cristo fala de uma nova vida. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria inútil. Seríamos testemunhas falsas de Deus e a nossa esperança seria vã também. A gente lembra muito na Páscoa sobre a ressurreição. Mas sabia que a principal pregação dos apóstolos era a pregação de Cristo? Paulo e os outros apóstolos só falavam da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo falava o quê? De uma nova vida, de um novo tempo, de um novo momento. A lei não poderia nos salvar. A lei só poderia nos dizer o que era certo e o que era errado. Mas a ressurreição de Cristo mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós temos muito, mas muito que ouvir sobre a ressurreição de Cristo e entender a importância da ressurreição de Cristo. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o nosso Salvador. E nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça, ela trouxe a habitação de Cristo em nós. A habitação de Cristo em nós. Carregamos, porque nós carregávamos dentro de nós a inclinação para o pecado. Ninguém nasceu inclinado para Deus. Nós nascemos inclinados para o pecado. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus e o nosso corpo, a nossa carne inclinava apenas para fazer o pecado. Ninguém nos ensinou a pecar. Alguém te ensinou a mentir? Alguém te ensinou a ser injusto? Alguém te ensinou a ter inveja? Alguém te ensinou a odiar, a ser falso? Não, isso automaticamente a gente já tem isso em nós. Isso é que Paulo vai falar do pecado que habita em nós. Ninguém precisou me ensinar a sentir raiva. Ninguém me ensinou a ser injusto. Isso já estava em mim. Uma criança, quando nasce, você tem que ensinar muitas coisas boas para ela. As coisas ruins não precisam. Ela já nasce com inveja, ela já nasce com raiva, ela já nasce com todos esses sentidos. É automático na vida da nossa natureza caída. Nascemos mortos. Só temos vida quando encontramos quê? A vida, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa morte se encontrou com a vida que nos deu vida. E nós vamos entender que hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende o que quer dizer Deus te amou primeiro? Quando você diz, Senhor, eu te amo porque o Senhor fez isso na minha vida. Senhor, eu te amo porque o Senhor está fazendo isso na minha vida. Ele olha para você, não, eu já te amei bem antes disso. Bem antes de tu receber essa bênção, bem antes de tu receber tantas coisas, eu já te amava. E a gente só entende isso profundamente quando a gente tem um filho. Quando você faz algo por seu filho, e você, pai, eu te amo porque tu me fez isso. Pagou uma faculdade, comprou uma moto para mim, comprou uma bicicleta para mim. Meu filho, eu já te amava bem antes disso. Eu já te amava quando tu estava no ventre da tua mãe. Eu e a tua mãe já te amávamos muito, antes de tu nem pensar em existir. E na verdade, voltando mais um pouco, eu já te amava quando nós namorávamos. Quando eu namorava com a tua mãe, nós já pensávamos em ter um filho e nós já te amávamos. E volta mais um pouco, quando eu era solteiro, eu já tinha sonhos de um dia casar, ter uma família e ter um filho, e esse filho era você, e eu já te amava muito antes de tu nem pensar, imaginar em existir. Este é o amor de Deus por nós. E nós os amamos não por causa daquilo que Ele faz por nós hoje,
Nós o amamos por causa daquilo que ele, muitas vezes por causa daquilo que ele faz, mas não entendemos que nós somos o povo da cruz. A cruz não está no meio da história. A cruz está no início da história. Como diz o pastor aquele, antes que Deus falasse haja luz, ele falou haja cruz. Nós nascemos debaixo da sombra da cruz. Porque o Cordeiro que se manifestou e morreu na plenitude do tempo, Apocalipse vai dizer que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes de todos nós existirmos, Deus já nos amava de uma tal forma que o plano dele já era matar o seu filho por nós. Matar os seus filhos por nós, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ressuscitar o seu filho para nos mostrar essa nova vida que ele tinha para nós. Uma vida em abundância que ele tinha para nós. Nós somos esse povo da cruz. A cruz não é o centro da história. A cruz é o início da nossa história. Quando Jesus andou entre nós, era uma outra vida dentro da nossa vida. Quando o Verbo se encarna, Deus se encarna, a semelhança de homem, era outra vida no meio da nossa vida. Não era a mesma vida que nós tínhamos. Era uma vida completamente diferente. Era uma vida que a gente olhava e dizia assim, não, esse homem não é daqui. É diferente de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, de tudo que nos ensinaram, de tudo que nós pensávamos, é completamente diferente. Sabe quando você encontra uma pessoa e no meio da conversa você olha assim, não, você não é daqui, né? Eu já trabalhei lá no Rio de Janeiro, e às vezes a gente ia conversar com uma pessoa, talvez pelo sotaque, até pelo jeito de andar, eles olhavam assim, tu não é daqui, né? Não sou daqui, sou de Santa Catarina. Sabe quando a gente está conversando com alguém e tu percebe que ela não é daquele lugar que você está? Por causa do jeito de falar dela, por causa dos costumes dela, por causa dos pensamentos dela. E Jesus era essa pessoa que quando andou aqui, mas não era daqui. E ele veio para nos ensinar, ei, vocês também não são daqui. Jesus não era daqui. A maneira como ele amava, dava para perceber que ele não era daqui. Tocou num leproso, ei, tu não é daqui, tu não entende, não pode tocar em leproso, tá? Porque aqui não se toca em leproso, senão fica imundo. Dá para ver que você não é daqui. E sentasse lá, fosse almoçar com um republicano, tu sabe quem é o republicano? Ah, tu não é daqui, cara. Republicano é a pior espécie que tem. Como é que tu sentou com eles? Ah, você perguntou se quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Como assim? Tu era para ajudar nós a apedrejar essa mulher. Tu tá vendo, eu acho que tu não entende a lei daqui, porque tu não é daqui. Eles descem um homem sobre um telhado na frente de Jesus, e Jesus olha para aquele homem e diz assim, ó, um homem paralítico na frente de Jesus diz assim, ó, perdoados estão seus pecados. Ah, cara, como assim, cara? Como tu pode perdoar pecado? Tu não sabe como é que se perdoa pecado? Só Deus perdoa o pecado. Ah, dá para ver, Jesus, que tu também não é daqui, Jesus. E Jesus, realmente eu não sou daqui. E para provar para você que realmente eu não sou daqui, olhou para o paralítico e disse, levanta, toma sua cama e anda. Porque entre nós andou uma vida que não era desse lugar. Uma vida que não era uma vida deste mundo. Este jeito de falar diferente. O jeito dele falar, o jeito dele ensinar mostrava que ele não era daqui. Como assim da outra face?
Como assim amar os seus inimigos? Como assim se pedir a capa da túnica? Como assim se andar 1 milha tem que andar 2 milhas? Ei, cara, como assim se chamar uma pessoa de louco, tu já matou a pessoa? Como assim se tu desejar uma mulher no coração, tu já adulterou? Ah, dá para ver, Jesus, que tu não é daqui. Está completamente, o teu modo de pensar está completamente diferente daquilo que a gente pensa, porque os pensamentos daqui são diferentes, os valores daqui são diferentes, os seus valores não são daqui, Jesus. Porque Jesus veio nos mostrar que existe uma vida que não é daqui. E esta vida que Ele veio apresentar para nós, a sua ressurreição veio nos trazer esta vida. Tem alguma coisa errada. Ou ele estava errado, ou todos estavam errados. Existia algo errado nas palavras de Jesus. Uma vida diferente da nossa viveu no meio da nossa vida. E essa vida trouxe esperança para os cansados e sobrecarregados. Esta vida trouxe esperança. E quando Jesus morre, os discípulos pensam que acabou tudo. Porque eles estavam muito firmados naquela vida, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, as maravilhas que Jesus fazia, mostrava para eles que tinha esperança. No mundo que não tinha mais esperança, Jesus trouxe uma vida que trazia esperança. E quando Jesus morre, eles ficaram desesperados. Tanto é que quando Jesus começa a falar que Ele vai morrer e vai ressuscitar, eles nem prestam atenção na ressurreição. Eles já pensam assim: pá, se Jesus morre, acabou tudo. Ninguém fala como Ele fala, ninguém ensina como Ele fala. Ele fala com autoridade diferente de todos os mestres que tem no nosso meio. Com certeza, essa vida não é daqui. E nós queremos essa vida e Jesus morre. E quando Jesus ressuscita, nasce a esperança que um dia nós vamos sair daqui. Nasce a esperança que aquela vida que não era daqui continua viva. Morreu para nos dar uma vida que não é daqui. Porque é tanta falta de vida nessa vida, né? É tanta falta de vida nessa vida, é tanta injustiça, que quando aparece um lampejo de justiça, vira notícia. É tanta falta de... é tanta maldade, que quando aparece um lampejo de bondade, vira notícia. Aquilo que era para ser normal, vira notícia. Porque essa vida aqui é longe de viver a vida daquele que viveu aqui, mas que não era daqui. Eu sei que muitas atitudes que eu faço alegram a Deus, mas eu sei também que tem muitas coisas que eu faço que entristecem a Deus. A gente sabe quando a gente faz algo que entristece o Espírito Santo. Quem aqui que faz algo que sabe que entristeceu a vontade de Deus para a sua vida e fica feliz da vida? Não fica, irmão. Quando a gente pisa na bola, a gente fica triste. Aquilo machuca, aquilo não deixa a gente dormir. Quando a gente fala algo para alguém que a gente sabe que não deveria falar, e naquele dia não teve a oportunidade de pedir perdão, a gente não dorme direito. A gente sabe que no outro dia tem que procurar aquela pessoa e dizer: ei, hoje de manhã eu acordei, a misericórdia de Deus renovou sobre a minha vida, eu entendi que eu também tenho que ser um misericordioso. Eu também tenho que pedir perdão. Porque essa vida aqui, muitas vezes a gente faz coisas que entristecem a Deus. Fizemos coisas que alegram a Deus, sim, fizemos. Mas muitas vezes nós o entristecemos, porque essa vida aqui, ela muitas vezes faz a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Não quer fazer, mas muitas vezes fizemos. A pregação dos apóstolos sempre foi a ressurreição de Cristo. Sempre foi a
ressurreição de Cristo, uma nova vida, novidade de vida. Evangelho são boas notícias. As boas notícias é que a vida verdadeira viveu entre nós. E morreu a nossa vida para nos dar uma vida que não é daqui. Eu sei que eu vou repetir muito isso, não é daqui, para você entender que você não é daqui. Apesar de estar aqui. Mas a ressurreição nos mostra que tem uma vida que não é daqui, que nos arranca daqui. Apesar de ainda estarmos aqui. E podemos viver essa ressurreição hoje, aqui em nossas vidas. A nossa missão é pregar essa nova vida para as pessoas. Entender que não é daqui não nos faz melhor do que aqueles que são daqui, mas nos faz responsável de dizer para ele: ei, vocês também não são daqui. Não se apegue a isso aqui, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê está na vida que não é daqui. É eterno, é para sempre, para as suas vidas. Tem muita gente pregando alegria nesta vida, mas a gente descobriu que a alegria não está nessa vida. A verdadeira alegria não está aqui. Porque essa alegria aqui é passageira, vai passar. A verdadeira alegria está naquele lugar que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração o que Deus tem preparado para nós num lugar que não é aqui. Mas é fora desse plano. Nós estamos nesta vida, mas nós vivemos outra vida. Jesus morreu por todos nós, ressuscitou por todos nós, amém? Se Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. Ressuscitou por você e por todos nós. Aquele que viveu entre nós tinha uma outra vida para nos oferecer. Por isso que ele disse assim, se você, aquele que quiser ganhar a sua vida, que é aqui, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, que é aqui, por amor da minha vida, que não é daqui, este encontrará a vida que não é daqui. É esta vida que eu tenho para você. Mas você está muito agarrado nessa vida aqui. Você não quer perder essa vida aqui. Você está muito preso aqui. Mas o que eu tenho para você não está aqui. Está aqui. Está aqui. Jesus na cruz mata essa vida. E ressuscita para nos dar uma nova vida. Esta vida que viveu entre nós e que essa vida que viveu entre nós e que não era daqui, sempre existiu, sabia? Essa vida sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Um dia nós vamos viver essa nova vida num novo corpo. Amém? Não vamos viver mais essa nova vida nesse corpo, mas sendo um novo corpo. Porque aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também vai nos ressuscitar. E vai para nos viver essa vida que nunca foi daqui. E será que vamos nos conhecer? Um corpo glorificado, um corpo que nunca mais morre, um corpo que nunca mais se corrompe, um corpo perfeito. Será que eu vou conhecer o Israel? Amém? Glória a Deus. Ficou em dúvida não? Será que eu vou conhecer? Porque apesar de quando Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo de Jesus, sabia? A ressurreição de Jesus e aparecendo para os seus discípulos que esse novo corpo, mostrando que realmente a nova vida é diferente. Vai ser diferente. Apesar de uma certa relutância em reconhecê-lo, eles acabaram por fim reconhecendo ele. Discípulos de Emaú andaram com ele até que os olhos se abriram a ele. Maria Madalena lá no sepulcro olhou, pensou que era o jardineiro, mas quando ele chamou pelo nome, é um mestre. Acabaram reconhecendo de uma forma ou de outra, porque de certo tinha alguma diferença.
Eu vou chegar lá no céu, vou me encontrar com o Júlio Célio e vou dizer, quem é mesmo? E o Júlio Célio vai falar, quem é mesmo? Aí vai começar a conversar, e a gente, é o Júlio, é o Vagnaldo, glória a Deus. A gente vai se conversar lá e vai começar a se conhecer lá. E a gente vai entender, é mesmo, a gente não era de lá mesmo, né? Ali não era daquele lugar. A gente não era de lá. Ele abriu o caminho da nova vida. Ele é a primícia dos que dormem. Jesus morreu uma morte que nós não poderíamos ter morrido. E ressuscitou uma vida diferente da nossa ressurreição, porque ele foi a primícia. Foi o primeiro que ressuscitou. O primeiro entre muitos que ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos mostrar como é na eternidade. O corpo ressurreto de Jesus nos mostrar como vai ser na eternidade, como seremos na eternidade. Andou entre nós o corpo ressurreto de Jesus. A vida verdadeira só estava fantasiada dessa vida falsa. Só estava encarnada de uma vida falsa, mas quando ele tira aquela roupagem na ressurreição, ele mostra quem realmente seremos. Ele mostra como realmente vai ser a nossa nova vida que não é daqui. Ele tira aquela roupagem e nos mostra verdadeiramente como seremos. Essa mensagem só faz sentido para quem não é daqui, amém? Porque se você é daqui, está muito preso aqui, você não vai entender nada que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa vem, eu não entendi nada. É porque você é daqui ainda. Está muito preso aqui. Vou para outra igreja que pregue uma palavra que seja daqui. Não, a nossa palavra não é daqui. Nossa palavra é ressurreição e vida eterna. Você quer ouvir mensagem daqui? Tem lugares aí que pregam. E você vai ficar contente. Se você for daqui, claro. Mas por que você volta aqui? Porque você não é daqui. E aí faz sentido, irmão. Faz sentido. Quando a gente ouve uma mensagem que não é daqui, vai contra tudo, os valores daqui, começa a fazer sentido para a gente. Isso nos fortalece para continuar caminhando aqui, apesar de não ser daqui. Continuar lutando aqui, apesar de não ser daqui. Independente das circunstâncias daqui, mas nós sabemos que não somos daqui. Às vezes sonhamos aqui, mas sabemos que os sonhos verdadeiros não estão aqui. Estão além daqui que esse mundo pode oferecer para nós. Porque se nenhuma coisa desse mundo consegue nos encher, nos preencher, é porque a gente entende que não é desse mundo. Não está aqui aquilo que pode verdadeiramente preencher nossas vidas. Quando Jesus ressuscita, eles veem que tem outra vida. Isso é uma esperança para nós. E nós temos duas esperanças: a vida eterna e a vida que Ele nos dá hoje. Nós temos a esperança da vida eterna e a esperança que já nos foi revelada hoje. Para andar nessa esperança. A nossa esperança não é esperança morta, a nossa esperança é uma esperança viva. Porque enquanto estamos caminhando aqui, o que nos move é essa esperança. O reino de Deus que está entre nós, que vai ser, mas já é entre nós. O meu reino está dentro de vocês, o meu reino está entre vocês. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus se fez presente aqui. E nós que não somos daqui, conseguimos enxergar o reino de Deus que está entre nós. Porque quem ainda é daqui, irmão, não consegue enxergar o reino de Deus. Não consegue entrar no reino de Deus.
Porque aqueles que nascem de novo percebem que não são daqui. Não é, Humberto? Não foi isso que tu falou para mim? Quando Jesus veio na tua vida, sabe o que aconteceu? Tu descobriu, eu não sou daqui. Sabe qual foi a razão daquele choro? É tu descobrir que tu não era daqui. E eu sei que comigo foi assim também. Eu vinha muito feliz aqui, andando aqui, fazendo as coisas daqui, e de repente, eu descobri, cara, não sou daqui, desse lugar. Aquilo que parecia normal não é mais normal, cara. Aquilo que eu vivia e me dava prazer, começou a me dar nojo aquilo. Você vai pensar, meu Deus, como é que eu conseguia viver essas coisas? Romanos 8:11 diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então hoje você já vive essa nova vida por meio do quê? Do Espírito Santo que habita em nós. Porque o Espírito Santo tem essa finalidade de nos dar essa vida que não é daqui, aqui, hoje. Bugou, Zé? Bugou? Já olhou meio assim. Mas só a gente se concentrar mais um pouquinho que a gente entende. O que Deus quer falar conosco essa noite? Romanos 8:18 diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Os sofrimentos daqui não está para se comparar com a glória que estão revelada para a vida que está preparada para nós que não é daqui. Então, quando vier os sofrimentos leves e momentâneos aqui, você vai ficar tranquilo, porque eu não sou daqui, Rogerinho. Você leva, a pouco passa. Tem uma vida, uma eternidade, não é daqui esperando por mim. Então essas coisas se tornam leves, não tem? São passageiras. Segundo Coríntios 5:15 diz assim, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vive aqui, mas não vive mais para si. Você vive para aquele que morreu e ressuscitou para te dar uma vida que não é daqui. Hein? Entendeu agora, Zé? Agora deu para entender mais ou menos, né? Para nos dar uma vida que não é daqui. Por isso que aquele filho pródigo, quando chega lá fora e cai em si, ele pensou, cara, não sou daqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Querendo comer comida dos porcos. Se a minha vida não é aqui, a minha vida é do lado do meu pai. Então, quando ele descobre que ele não era daqui, ele volta para onde ele sempre deveria estar. Do lado do pai. A nova vida já está aqui. Paulo fala muito sobre essa nova vida. E nessa nova vida, Paulo fala de dons, Paulo fala de fruto do Espírito, Paulo fala de santificação. É tudo que essa nova vida que nós vivemos aqui, mas não é daqui, nos oferece. O que Deus nos dá para o quê? Para que juntos nós possamos caminhar, edificando uns aos outros. Porque quem não é daqui só consegue viver aqui, usufruindo da vida que não é daqui, se andar em comunidade. Vivendo os dons, vivendo santificação, o fruto do Espírito Santo que está no meio de nós, porque quem nos deu a nova vida foi o Espírito Santo que habita em nós. 2 Coríntios 12:4 fala assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em vocês. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum de todos. Aquilo que Deus me dá não é para visar o bem comum, só o meu bem. É o bem comum de todos. Então, quando o Espírito Santo trabalha na vida de alguém aqui, é para o seu bem. Não é para me exaltar, irmão. É para o bem comum de todos. Porque é o mesmo Espírito que atua no Luciano, é o mesmo Espírito que atua no irmão Eres, Julinho. É o mesmo Espírito que atua o quê? Para o bem comum de todos nós. Exemplo, o fruto do Espírito. Se eu manifestar o fruto do Espírito, a sorte é de quem vive comigo. Quando o Júlio manifesta o fruto do Espírito, a sorte é da Márcia. Não é dele, é dela. Mansidão, alegria, domínio próprio. A sorte é da Márcia, a Márcia que se beneficia disso. Quando a Márcia manifesta o fruto do Espírito Santo, quem se beneficia é o Júlio. E assim somos nós. Quando alguém aqui se manifesta com os frutos do Espírito, quem se beneficia somos todos nós. Por quê? Porque é um bem comum para todos. Se eu me santificar, a sorte é da Vera. Se ela se santificar, a sorte é minha. Se todos nós se santificarmos, a sorte é de nós todos. Porque quanto mais nós nos santificamos, mais nós nos parecemos com Jesus. E quando nós mais nos parecemos com Jesus, mais nós parecemos com o quê? Com a vida. Que andou aqui, mas não era daqui. E nós vamos nos tornando parecidos com essa vida que não é daqui. E cada vez a gente se une mais em comunhão. E se Deus me der algum dom, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um dom de orar para que alguém seja curado, um dom de ensinar, um dom de misericórdia, aquilo que Deus me der, a sorte é sua. E se Deus der para você, a sorte é minha. O Wagner vai lá e estuda, apesar de ele dizer que aprende muito com aquilo, mas quando ele vem aqui nos ensinar, a sorte é nossa. É a gente que se beneficia com aquilo, a gente senta aqui e ouve. Se alguém faz uma oração por você, e você é curado, de quem é a sorte? É sua, meu irmão. Porque essa nova vida nos traz isso. Se alguém intercede por você no momento ruim da sua vida e as coisas se movem a favor de você, de quem é a sorte? É sua. Porque essa nova vida é isso, é uma vida de comunidade, que o Espírito Santo nos traz essa vida que não é daqui, para todos nós agirmos no bem comum com os outros, não é para ninguém ficar rindo de ninguém, zombando de ninguém. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida de cada um aqui. Cada um aqui tem o seu ministério, irmão. Nós fizemos esse encontro, essa conferência de jovens, todo mundo fez alguma coisa. Ninguém fez nada sozinho. Mas tudo para um bem comum, para que as coisas funcionassem. Até aqueles que vieram ali, sentaram e não fizeram nada, mas eu tenho certeza que estava à disposição, se precisasse, ele ia fazer. Porque é assim que funciona essa nossa nova vida. Romanos 12, 6 diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva.
Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. A obra da ressurreição me faz nascer de novo. E traz tudo isso para nós, esses diferentes tipos de dons para nós. Que aqueles que são daqui não conhecem. Não têm acesso. Mas só aqueles que não são daqui, que têm acesso a essas maravilhas de Deus. Tudo que eu passo a ser como novo ser, passa a ter um novo sentido na comunidade da fé. Tem que ter um novo sentido na comunidade da fé. O tema hoje é assim, desigrejado. Pessoas que acham que não precisam dar em comunidade. Sabe aquele que diz assim, eu sou um cristão, mas não sou praticante. Isso nunca existiu. Existe um cristão não praticante. De onde? Igual aquele, sou um católico, mas não praticante. Não existe católico não praticante. Se é católico, tem que praticar a doutrina deles. Se tu é cristão, tu tem que fazer aquele que não era daqui nos ensinou a fazer. Eu sou igreja, mas sou desigrejado. Não existe, sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, irmão. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Se tu cortar o teu braço agora e jogar ali, amanhã como é que ele vai estar? Vai estar vivo? Está ali pulando, ei, Israel, vem cá. Apertando a mão nos outros, dando paz do Senhor? Não, mano. Amanhã pode enterrar, acabou, se morreu. Não dá para viver a vida que não é daqui, irmão, sozinho. Porque esse corpo tem que caminhar em unidade. Como eu falei, diferentes ministérios, diferentes dons, mas tudo é o mesmo Espírito que nos capacita. E se nós não estivermos ligados, irmão, nós não entendemos ainda o que é não ser daqui. Porque somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Não existe, irmão, alguém que se diz igreja, mas anda desigrejado. Como é que pode dizer assim, eu sou trabalhador, mas eu não trabalho? Pode, Julinho? Eu sou um trabalhador, mas eu não trabalho em nenhuma empresa aí. Vai morrer de fome. Eu sou um profissional, mas não exerço essa profissão. Como é que você quer ser igreja e não está na igreja? Tem que estar junto, irmão. Tem que caminhar junto. Porque isso é a vida daqueles que não são daqui. Existe outra teoria aí sobre esses Terians. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Ninguém ouviu falar, irmão. O Wagner já ouviu. Aquelas pessoas que se acham que é um animal nesse corpo. Agora ouviram? Tem que dizer, eu sou um cavalo. E quer viver como um cavalo. Memílio, tem uns que dizem que é cachorro. Quer viver como um cachorro. Quer comer ração. Coisa meio diabólica, né? Mas já existia, né? Nabucodonosor, acho que meio que se tornou um animal no corpo de gente, né? Mas tem essas teorias diabólicas aí, de pessoas que se acham, pessoas que se identificam como animais, também conhecidas como Terians. São indivíduos que sentem uma forte conexão com um determinado animal, seja de forma espiritual, psicológica ou neurobiológica. É o mesmo que querer ser igreja fora da igreja. É um Terian gospel.
Eu sou um desigrejado no corpo da igreja. Eu tenho que estar numa igreja para ser de Jesus? Eu pergunto para vocês. Eu tenho que estar dentro de uma igreja para ser de Jesus? Lógico, irmão, nós somos um corpo. Como que um membro vai sobreviver fora do corpo? Tem que estar no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você se afasta do corpo, você morre, porque nós vivemos em comunidade. As razões por muitas pessoas não estarem na igreja são muitas. Muitas pessoas não querem estar na igreja. Alguém deixa de ir na igreja por causa da estrutura? Ah, não vou lá porque não gostei da estrutura da igreja, não gostei do banco. Dificilmente alguém deixa de vir na igreja por causa da estrutura da igreja. Ah, porque lá é perigoso, não vou, não sei o quê. Uma vez um sentou ali, jogaram um tijolo pelaquela janela, o tijolo caiu só no banco ali. Bem no lugarzinho que o irmão João sentava. Hã? Era o irmão ali que está sentado. Era o irmão João. O irmão ali que deu o corretivo no cara, com todo o carinho, claro, mas... Mas foi necessário. Depois eu acho que ele deu uma endireitada, não jogou mais telha, né? Mas ainda bem que aquele dia o irmão João, naquele dia ele decidiu não sentar no lugar que ele sentava sempre. E o cara jogou a telha, passou pela janela, caiu bem naquele lugar. Aí levou um corretivo com todo carinho, né, irmão? Mas ninguém deixa de vir numa igreja por causa da estrutura. Muitas vezes ele deixa de vir na igreja por causa dos relacionamentos. Por causa do que ouvem as pessoas falarem. Isso aqui não é nada. Essa estrutura aqui não é nada. Ela só é alguma coisa porque nós estamos aqui. Deus só está aqui porque nós estamos aqui. Porque aqueles que não são daqui estão aqui. Senão isso aqui não seria nada, seria mais uma construção. Se nós amanhã sairmos daqui, fecharmos essa porta e nunca mais ninguém vir aqui abandonar isso aqui, uma hora essas paredes começam a rachar tudo, isso aqui se acaba em nada. Mas o fato de nós estarmos aqui e zelarmos por isso aqui, não é o mais importante. O mais importante é entendermos que o Espírito habita em nós. E somos o corpo de Cristo, temos que viver por isso aqui. Quem vem aqui e acha isso aqui legal, não é por causa da estrutura. É por causa de nós que estamos aqui, né? Não é por causa da estrutura, é por causa das pessoas que eles vão conversar, por causa do relacionamento. Tem pessoas que se relacionam com a estrutura, sabia? Eles procuram uma igreja que a estrutura seja boa. Estacionamento bom, banco bom, som bom, palavra que eles gostam de ouvir. Eu conheço uma pessoa assim. Ele vai num lugar, entra quando começa o culto. E a igreja lá é legal? Pô, a igreja lá é top. Tem lugar para colocar os filhos, estacionamento, banco. Tem cafeteria lá dentro, tem tudo. É mesmo. E as pessoas lá, como é que são? Ah, não sei, cara. A hora que só termina o culto, eu me jogo embora. Ah, meu Deus. Está se relacionando com o corpo de Cristo ou está se relacionando com a estrutura? Isso aqui, irmão, são pedras mortas. Nós não nos relacionamos com pedras mortas, nós nos relacionamos com pedras vivas. A igreja é construída com pedras vivas. Cada um de nós é uma pedra viva que alicerça esse lugar. Nós não podemos se relacionar com uma estrutura, porque o lugar é bom, porque não é relacionamento com Deus. É um relacionamento morto. É um relacionamento com aquilo que é daqui. Nós não relacionamos com aquilo que é daqui, nós relacionamos com aquilo que não é daqui. Você não é daqui, se relacione com o irmão que está do seu lado, porque ele também não é daqui. Porque às vezes a gente começa a se relacionar muito com aquilo que é daqui.
E esquece que aquilo que é daqui, a traça, a ferrugem, destrói. Aquilo que é daqui, os ladrões roubam. E começamos a juntar tesouros aqui, que são passageiros, que vão se acabar. E esquecemos de juntar tesouros lá. Porque os que não são daqui não acumulam tesouros aqui. Os que não são daqui acumulam tesouros no céu. Sabia que nosso relacionamento é uma forma de acumularmos tesouros no céu? Porque um dia eu chegar lá no céu, eu vou encontrar a irmã Nilza lá. Hein? Amém? E vai ser um tesouro que a gente acumulou aqui através do relacionamento. Tudo aquilo que nós investimos aqui vai ficar aqui. Tudo aquilo que a gente investe aqui, que não são relacionamento pessoal, de amor com as pessoas, vão ficar aqui. Volto a repetir, essa mensagem é só para quem não é daqui, tá? Quem não é daqui não vai gostar dessa mensagem. Quem é daqui não vai gostar dessa mensagem. Primeira Pedro 2:5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, amém? Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A metáfora das pedras vivas destaca que a igreja é construída com pessoas vivas que têm fé em Jesus Cristo e são transformadas por Ele. A igreja é construída por pessoas que são fundamentadas em Cristo. Mas 100% de pessoas que não vêm mais para a igreja porque foram machucadas por pessoas. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós vimos que Ele não era daqui. Ora, Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, e a morte não tem mais domínio por ele. Portanto, versículo 12, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam seus membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-no a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não somos daqui. Nós não vivemos mais como os daqui. Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós estaremos louvando a Deus. Os daqui, percebe que você não é daqui? Lá onde você trabalha, aqueles que são daqui, quando olham para você e percebem que você não é daqui? Ou você é tão parecido com os daqui, que os daqui nem percebem que você não é daqui? Que os daqui pensam, esse aqui é daqui também. Por que ele pensa como os daqui pensam? Ele fala o que os daqui falam. As atitudes deles são como os daqui também. Sabe aquela expressão? Você é crente desse jeito? O que vocês fazem, eu também faço. Porque quando a gente diz que é crente, a gente diz que deixou de viver essa vida aqui para viver a vida que Jesus nos deu, né? Nós fomos transformados. Então as pessoas que são daqui têm que olhar para nós e ver que realmente a gente não vive mais como os daqui. Existe uma novidade de vida em nossas vidas.
as pessoas olham para nós e dizem: vocês não é daqui, né? As pessoas olham para vocês e dizem: você não é daqui. Alguém já falou para você: você é diferente dos daqui? Você é crente, né? Alguém já falou isso para você, sem você falar nada? Você está trabalhando lá, de repente: pai, esse cara é diferente, esse cara. Ele pensa diferente. Os valores dele são diferentes. Eles olham para você e dizem: vocês não são igual às pessoas daqui. Vocês foram chamados para ser diferentes dos daqui. Vocês são igreja, vocês foram chamados de fora, daqui para cá, arrancados de dentro dos daqui, para viver conforme aqueles que não são daqui. Uma pessoa é um téria, vive no meio dos daqui, mas vive na prática, vive no meio daqueles que não são daqui, mas vivendo a prática daqueles que são daqui. Porque tem muitos no nosso meio dizendo: eu não sou daqui, a minha casa não é aqui, ele vem me buscar e para sempre vou morar com ele, mas continua vivendo como quem fosse daqui, preso aqui, ajuntando valores aqui, esquecendo dos valores do reino de Deus. Uma pessoa lá no Canadá foi pegar um livro numa biblioteca, e ele pegou o livro, e quando foi passar na porta, ele assim: tem que deixar o CPF, anotar tudo aí, fazer um cadastro, que eu estou levando esse livro aqui. O cara: não precisa, só passa no QR Code aí, tu vai pegar um comprovante da data que tu pegou e a data de entrega, depois tu vem e entrega. Não precisa deixar o meu CPF, meu nome, nada. Não precisa. Ele assim: mas se alguém roubar o livro? Daí o cara assim: mas por que alguém iria roubar o livro? Por que alguém iria roubar? Daí o cara olha para essa pessoa e diz: aceito, não é daqui, né, cara? É lá do Brasil. É brasileiro, né? Porque a nossa cultura é diferente, irmão. Nós temos que viver numa cultura de reino de Deus em nossas vidas. João 15:18 diz assim, ó: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. É aquele que viveu entre nós, que não era daqui. Aquela vida que não era aqui, que viveu entre nós. Ele falou assim, ó: se o mundo vos odeia, saibam vocês que antes ele me odiou. Porque aqueles que são daqui odeiam aqueles que não são daqui. Se você realmente não é daqui, eles vão te odiar. A não ser que você queira viver como eles para agradar eles. A não ser que você queira viver como os daqui, para que os daqui olhem para você e achem que você é um cara legal. Não, você tem que confrontar com os valores que não são daqui, para que eles vejam que você não está de brincadeira com o chamado de Cristo em sua vida. E Jesus continua: se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria, mas se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Se vocês fossem daqui, eles amariam vocês. Mas vocês não são daqui, porque vocês não pertencem mais aqui. Então eles não vão amar vocês. Não vão amar, irmão. Eles vão odiar vocês, porque vocês não pertencem a esse mundo. Ele diz assim: todavia, vocês não são do mundo, vocês não são daqui. Presta atenção, vocês não são daqui, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo os odeia. Eu os escolhi, tirando daqui, igreja, eclésia, arrancando daqui, para viver uma vida que não é daqui, para eles mesmos odiar vocês. E eu vou trazer espada.
Eu vou colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, irmão contra irmão. Porque eu vou arrancar eles daqui e os daqui não vão ficar contentes. Entendam de uma vez por todas. 1 Pedro 2,11. Amado, eu insisto, eu quero insistir em que como estrangeiros e peregrinos. Eu quero insistir nessa mensagem sim, porque eu sei que vocês não são daqui. Eu quero insistir como estrangeiros e peregrinos no mundo, como estrangeiros e peregrinos aqui. Como estrangeiros e peregrinos, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se afastem dos desejos daqui, porque os desejos de vocês não tem que estar mais aqui. A ressurreição forma o povo da cruz. A lógica é outra, o amor é sincero, a verdade está nos olhos. Nossos dons, caráter, fruto do Espírito é para abençoar o outro. E quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, vocês não são daqui, a gente vai ter que confessar a verdade. Nós somos de outro mundo, de uma nova vida. O nosso reino, o rei não é daqui. Os reinos vêm e vão, mas o nosso reino permanece. O trono do nosso rei está acima de todos os outros tronos. O nosso reino é outro. João capítulo 18, versículo 36, quando Jesus é questionado por Pilatos, diante da cruz, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Aleluia. Não é daqui o nosso reino. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é inabalável, é perpétuo, é inabalável. E o nosso rei também não é daqui. O nosso rei está sentado no trono, acima de todos os tronos, de todos os reis. E ele reina para sempre, eternamente, para nos dar um reino que nunca foi e nunca será aqui. Porque o nosso rei veio para viver uma vida que não era daqui, para nos tirar daqui. A gente ainda está aqui. Às vezes dá vontade de fazer o que daqui fazem. Porque às vezes o que daqui fazem dá certo. E muitas vezes a gente que não é daqui faz e não dá certo. E dá vontade de fazer o que eles fazem. Mas a gente luta contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade não é mais desagradável, má e imperfeita. A nossa vontade é boa, agradável e perfeita. Porque é a vontade daquele que não era daqui colocou em nossos corações. Então vivam aqui, mas como se não fosse daqui. Ah, mas todo mundo faz, mas nós não fazemos mais parte desse mundo. Todo mundo que é daqui faz, mas nós não fizemos mais parte daqui, porque nós não somos daqui. Nós fomos escolhidos para deixar de praticar o que todos daqui fazem. Para deixar de fazer o que eles fazem. Marcos 8:34, para terminar. Então ele chamou a multidão e os discípulos lhe disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o mundo? Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? O que adianta o homem ganhar tudo daqui? O que adianta o homem conquistar tudo que aqui tem para oferecer e perder aquilo que não é daqui? O que adianta, irmão? Conquistar tudo que aqui tem para nos oferecer. Não acumule para você tesouro na terra. Colossenses 3:1. Agora para terminar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os pensamentos nas coisas que não são daqui, não nas coisas que são daqui. Busque aquilo que não é daqui, aquilo que não é aqui está no alto. O nosso
que são daqui, para que aquilo que não é daqui comece a fazer sentido na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos guardar essa mensagem em nossos corações. A ressurreição de Cristo nos mostra uma nova vida. Uma nova vida que este mundo não pode oferecer. Uma nova vida que este corpo não pode oferecer. Nós podemos apenas experimentar essa nova vida hoje e vivemos aqui, mas como quem não é daqui. O melhor Ele tem preparado para todos nós. Amém? Nós queremos passar um recado para a igreja. Na verdade vai ter um vídeo, né? Maio está chegando e com ele um momento muito especial para a nossa igreja. A Conferência da Família 2025.
Conferência da Família começa no Parque da Diamante. O piquenique no dia 1º de maio, às 3 horas da tarde. A Conferência da Família acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de maio. Sempre às 19h30. Traga a sua família, convide amigos e venha viver um tempo de comunhão e gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Conferência da Família te espera. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Todos entenderam? Ontem não deu para explicar com mais detalhes, mas no 2º, 3º e 4º domingo do próximo mês, nós estaremos aqui participando da Conferência da Família. E isso começa quinta-feira agora, dia 1º, feriado. Nós vamos ter um piquenique da família. Olha, traga a sua toalha, lanche para compartilhar, muita disposição para se alegrar conosco. Vamos viver junto um dia abençoado em família. Inscrição 1 quilo de alimento. Vai ser aonde? O Parque Diamante. Todo mundo sabe onde é o Parque Diamante? Início 15 horas. Bem? Vamos lá fazer um piquenique aqui, mas como se não fôssemos daqui, amém? Esperamos a presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tati, com a Kate ali, que eles estão organizando isso aí. E no 2º, 3º e 4º domingo nós estaremos aqui com as nossas famílias, agradecendo a Deus pela comunhão, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, agradecendo por Ele ter revelado esse Evangelho, essa nova vida em nossos corações e ouvindo palavras pontuais para nos relacionarmos melhor e vivermos melhor conforme os valores do Reino de Deus que tem sido tão atingido hoje no dia. Amém? Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe aqueles que estão nos visitando. Leve essa palavra no seu coração. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.